Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa 10ª aula aqui. Comigo aqui o professor Anísio Menezes. Bom dia a todos, saudação, Esperamos excelente aí, dia a todos. esperamos, esperamos aí que todos estejam gostando e acompanhando as aulas. Deixem um comentário com dúvidas e sugestões aí que vocês tiverem, críticas, para a gente aprimorar o curso. Comentário de vocês, as críticas, as sugestões são consideradas, são relevantíssimas para a gente ter, de fato, um curso bastante proveitoso. Vocês são os grandes condutores aí da calibração do curso. Então, Então, aproveitem bem sempre os espaços, né, de críticas, sugestões, para que a gente aprimore sempre o trabalho. Professor Tibério, já podemos ir para a primeira questão de hoje. Você vamos lá. selecionou questões de saneamento, né? Saneamento básico, questões relativas a abastecimento de água e tratamento, né? Isso, Também esgotamento sanitário, né? Tema isso. palpitante, né? Saneamento básico, saneamento básico. Nisso a gente já impulsiona a primeira questão. Vamos à leitura, professor? Vamos à leitura da primeira questão da FGV, Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2018. Observe o sistema de abastecimento de uma cidade que tem como demanda média de água 1.220 metros cúbicos por dia. E aí ele dá uma figurinha aqui relativa à rede, o sistema de abastecimento, né? Então tem um rio, que representa nesse caso um manancial, a captação, entre a captação e a ETA a gente tem uma tubulação chamada de tubulação adutora de água bruta. A gente tem a ETA, Estação de Tratamento de Água. Entre a ETA e o reservatório de regularização, a gente tem uma elevatória para fornecer energia. E entre o reservatório de regularização e a rede de distribuição, a gente tem a tubulação de distribuição de água propriamente. E aí ele continua embaixo no enunciado. Sabendo-se que o coeficiente do dia de maior consumo K1 é 1,2 e que o coeficiente da hora de maior consumo K2 é 1,4 e que o consumo da ETA é de 5%, a vazão de dimensionamento da adutora 3 é... E aí ele dá as alternativas. Professor, essa questão é clássica, né? Questão é clássica, é questão que aparece muito em prova, né? Então, importante Sim, um zelo, né? Uma atenção especial. Nós temos um sistema de abastecimento e esse sistema de abastecimento, basicamente, ele se subdivide, né, em dois subsistemas. Nós temos o subsistema produtor, que contempla a captação e o tratamento da água, a potabilização da água, o condicionamento para que essa água possa chegar às casas, né, às residências, aos usuários, em condições de consumo. Né? Você não pode entregar uma água que não seja potável para que a pessoa use e veicule, né, alguns patógenos. Não, jamais. Então, a água tem que ser entregue em condições salubres, condições de potabilidade. Então, nós temos um subsistema produtor. Depois daí, nós temos um subsistema dito distribuidor, contemplando a partir do reservatório, que no caso aqui chamamos de reservatório de regularização. Reservatório mais redistribuição, chamamos isso de sistema distribuidor. O sistema distribuidor, ele pode ter um ou mais reservatórios. No caso aqui da figura, nós temos um reservatório de montante. Por que montante? Porque o reservatório, como a gente bem visualiza, ele está a montante da redistribuição, ou seja, da área urbana a ser atendida. Mas podemos ter também um reservatório de jusante, um reservatório também conhecido como reservatório de sobra. O reservatório de sobra, ele atua contribuindo para o abastecimento na área atendida durante o período de maior demanda. Durante os períodos de menor demanda, ao longo do dia, a água que vem do reservatório principal, reservatório de montante, e sobra, se dirige ao reservatório de jusante. Quando eu tenho maior demanda, aquela água reservada no tanque de jusante vai se deslocar para atender a rede de distribuição, a área requerida.
E aí a gente tem como vantagem, né, nesse caso, a menor dimensão do diâmetro, né? A gente economiza no diâmetro. Claro que cada configuração, cada arranjo do projeto vai circunscrever uma série de aspectos, né? Aspectos topográficos, aspectos da magnitude da demanda, uma série de questões. Mas, enfim, pode ser interessante a gente ter um reservatório apenas ou ter dois reservatórios, né? Sendo um de montante e outro de jusante. No caso aqui, temos só um reservatório de regularização, que é o de montante. O grande segredo dessa questão, professor, é saber quais são os elementos que vão compor a equação de estimativa da vazão em cada um desses trechos. Nós temos trecho 1, 2, 3 e 4 identificados aí na figura, né? Isso. Ele informa coeficientes, né? São coeficientes de reforço. Eu tenho um reforço K1, correspondente à variação, né? Ele retrata a variação ao longo dos dias do ano, e temos o coeficiente K2, que retrata a variação dentro de um mesmo dia, do dia de maior consumo, a variação hora a hora, a variação horária ao longo do dia de maior consumo. E o K1, o dia de maior consumo em relação à média do ano. Ele diz ainda que o consumo na ETA é de 5%. Basicamente, esse consumo é destinado à lavagem dos filtros, né? E, claro, não pode ser desconsiderado, né? 5% é uma quantidade que não vai para o reservatório de regularização. É extraída, captada do nosso manancial, mas fica para o atendimento à demanda dentro da própria estação. Então, vamos aqui para a figurinha, a apresentação. Então, a gente trouxe aqui a figurinha da questão acima e uma figura abaixo. Basicamente, a gente tem um mesmo sistema. A gente observa aqui, como o próprio Enis disse, né, a configuração, dependendo de vários condicionantes, pode precisar ou não de uma estação elevatória. Nesse caso, a estação elevatória está entre a ETA, no caso da questão, e o reservatório de regularização. Na figurinha abaixo, o bombeamento está entre a captação e a estação de tratamento de água. E vai definir isso é basicamente a topografia, né? Isso. Quando o projetista está concebendo o arranjo, né, o arranjo dos elementos do sistema, ele vai se apropriar tanto quanto possível do desnível topográfico para favorecer a pressão. Eu tenho que entregar água sob pressão, claro, até por questão de segurança, né? E, além disso, eu tenho que posicionar a ETA da forma mais econômica, desde que ela atenda bem aquela produção de potabilização da água. Às vezes a ETA convém ficar perto da captação, às vezes a ETA convém ficar mais próximo do reservatório de distribuição. Isso tem que ser avaliado, são simulações que você faz durante a elaboração do projeto para chegar ao melhor arranjo, né? a melhor configuração. Processo eu digo assim, de tentativa e erro, né? Eu digo, quando você começa a conceber um sistema, você faz diversos arranjos, avalia aspectos técnicos, aspectos ambientais, eventualmente você tem que fazer movimento de terra, e aspectos econômicos também, que não podem ser negligenciados. Então, tudo isso vai encaminhar para a eleição do melhor desenho, né? do melhor arranjo. Observem aqui, pessoal, a captação, por vezes o posicionamento da captação em relação ao manancial, no caso um rio de água superficial, é cobrado em prova de concurso. Então, no caso da questão, a captação está sendo feita em um trecho aproximadamente retilíneo. Mas atenção, quando a gente tem a captação ao longo de um trecho curvo... Você se refere aqui a esse trecho, né? Aproximadamente retilíneo, né, professor? Isso. Então a captação ela tem que ser posicionada, né, adequadamente. Né? Então, o melhor local é no trecho retilíneo, mas às vezes o rio é cheio de meandro, né, cheio de voltas. Aí você tem que saber se coloca do lado de dentro da curva ou do lado de fora da curva. E qual seria a melhor solução, professor?
A gente observa, pessoal, é que o que vai impactar é a questão da sedimentação, né? No caso, quando a gente tem um trecho curvo, no lado de fora, onde está sendo indicado aqui nessa figura, a gente vai ter uma menor sedimentação, porque aqui as velocidades são maiores, na parte externa da curva. E na parte de dentro aqui da curva, a gente vai ter uma maior sedimentação e isso aí pode causar problemas na captação, né? Restringir a Durante captação. alguma época do ano, pode ser que o nível da captação se torne inadequado, né? Pode até danificar né, o Sim. sistema de bomba. Então, Então, atenção, isso aí tem de prova frequente também, essa questão do adequado posicionamento da captação em relação ao você manancial. sempre coloca do lado côncavo, né? Do lado de fora, né? Você tem aqui a curva, né? Essa curva aqui, o rio. De preferência, você vai fazer a captação em trecho retilíneo, mas se não der para fazer em trecho retilíneo, se for numa curva, você tem que colocar do lado de fora da curva, do lado côncavo da curva. Tá? Isso. E Como aí, está aqui, essa figura aqui está adequada, né? Está correta. Tá? isso, Se por perfeito. acaso, professor, colocasse bem aqui, não estaria bom, né? Se eu botasse aqui onde eu estou riscando esse asterisco aqui, estaria errado, né? Isso, aí não seria, a gente estaria contra as Então, eu vou indicações, até né? apagar, né? Para não gerar confusão. Apaguei Mas aqui. é muita atenção, pessoal, que até esse detalhe também é item de prova com certa frequência. Mas o que ele quer, na verdade, é saber qual é a vazão que a gente vai utilizar para dimensionar esse trecho 3 aqui de tubulação que fica entre a elevatória e o reservatório de regularização. Então, pessoal, o que a gente precisa observar? Entre a captação e a ETA, a gente vai precisar levar em consideração não só o coeficiente de dia de maior consumo, K1, Que é o K1, né? Que é o K1. mas também o próprio consumo da ETA. Então, quando a gente for multiplicar o K1, a gente tem que multiplicar K1 multiplicando a vazão média, que no caso nessa questão ele já forneceu a demanda média de água, é 1.220 metros cúbicos por dia, mas tem que aí se adicionar os 5% do consumo da ETA, que vai ser consumido na ETA e a gente precisa, se a gente não fizer isso, parte da vazão que a gente utilizaria para abastecer acabaria sendo consumida na ETA. Então a gente tem que acrescentar esses 5%. Não é o Professor, caso. coloquei bem aqui, professor Tibério, uma equaçãozinha, está sendo capturada aí, não está? Sim, Essa equaçãozinha se refere ao primeiro trecho, trecho 1. O que é que eu levo em conta? Eu levo em conta o coeficiente do dia de mau consumo, ok? K1, a população P, a vazão per capita, denotando aqui pelo Q minúsculo, é a demanda per capita. Só que no exemplo, ele já falou a demanda média, né? Metros cúbicos por dia. Então, ele já está tornando implícita aí a população. Ele sim. não esclarece exatamente quantos habitantes eu tenho para atender. Mas ele me diz que eu preciso de 1.220 metros cúbicos por dia. Já é o produto, população pela demanda per capita. Eventualmente, posso não ter alguma vazão específica, alguma demanda específica. Pode ser de um quartel, pode ser de uma indústria, sei lá, mas eventualmente eu posso ter uma demanda específica. E sobre tudo isso aqui, ó, vou destacar aqui, sobre tudo isso aqui que está dentro do parênteses, eu tenho que aplicar o fator que leva em conta o consumo dentro da própria estação de tratamento de água. Se ele diz que o consumo é de 5%, eu vou multiplicar aqui por 1,05. 1,05 é exatamente 1 mais 5%, como o professor Tibério coloca lá. 1 mais 5%, 1,05. Né? Isso é importante. Quando a gente agora vai para o trecho 2, o que é que acontece no trecho 2 de interessante? No trecho 2 eu já passei pela ETA, né? Já tenho a água tratada. Então, esse consumo já ocorreu. O consumo dentro da ETA para a lavagem dos filtros, por exemplo, já foi contemplado, já foi absorvido. E aí a gente pergunta, no trecho 2, no trecho 3, eu levo em conta o consumo da ETA ou não? A resposta é não, né, pessoal? Como a gente já levou em consideração no trecho 1 e aquele consumo fica lá na ETA, então a gente não precisa levar em consideração no trecho 2 nem no trecho 3. Quando a gente diz que não precisa levar em consideração, a gente está querendo falar
no dimensionamento Isso. da tubulação. Aqui eu tenho a adutora, aqui em 1, eu tenho a adutora da água bruta, depois da ETA, eu tenho a adução da água tratada. Okay? Então, na hora de dimensionar, saber qual é o diâmetro dessa tubulação, eu não considero mais o consumo da ETA, né, para calcular o diâmetro. Okay? Daí para frente, eu não considero mais, nem no 2, nem no 3, nem no 4. Aqueles 5% só são aplicados no trecho 1. Interessante, professor, que o candidato mais atento, mais esperto, ele já vê que essa informação dos 5%, né, ele diz aí no texto 5%, é meramente decorativa. Você concorda? Sim, Porque a pergunta trata do trecho 3, né? sim. Ela quer saber no trecho 3. É No de, trecho 3 eu já passei da ETA, não tem mais nada a ver com o consumo que vai ocorrer dentro da própria estação. Então, o candidato mais esperto, ele diz, opa, essa informação dos 5% é meramente decorativa, esqueça. e E é, aí, dos fatores, professor, o fator K1, a gente sabe que ele continua, né, sendo sim, aplicado, né? sim. O K1 continua sendo aplicado, porém, K1 continua sendo aplicado. isso. E o E K2 não é considerado. O K2 a gente vai utilizar na tubulação, no caso, indicada em 4, né? No trecho indicado em 4. somente, né? O K2 só aqui, né? Vou até Isso. botar aqui K1 e K2, tá certo? K1 e K2. Então, são os dois coeficientes de reforço que estão sendo aplicados no dimensionamento da tubulação 4. Mas ele não quer a tubulação 4, ele continua querendo a tubulação 3, não é isso? O trecho 3. Isso. Trecho 3 eu considero somente o K1, que é o coeficiente atinente ao dia de maior consumo. E aí, pessoal, desde que a gente tenha todo esse entendimento, que é fundamental vocês levarem para o dia da prova, essa é uma boa questão, a questão acaba se tornando simples. Veja que ele deu bem mais informações do que a gente precisa. É lógico de propósito para avaliar se o candidato sabe, né? Diferenciar onde é que a gente utiliza cada um dos parâmetros. E Quando aí, a gente diz que é simples, significa que ela é importante, né, professor? sim, extremamente importante. Importantíssima. A questão É, daquelas que muita gente boa, mas muita gente boa escorrega. Tá sim, certo? Muita gente boa diz, eu sabia, mas na hora não prestei atenção. Eu tenho que saber qual é o trecho que a prova está querendo destacar para eu ter efetivamente os critérios de aplicação dos coeficientes, dos consumos, né? Bem isso. direitinho. Fazendo um resumo aqui, professor, na figura de baixo, nessa figura colorida, nesse trecho de adução QA, que é a adução da água bruta, eu vou escrever aqui só K1, né? Posso escrever assim K1, né? K1 e consumo da ETA também, né? E o consumo da ETA. Então, muito bem. Então, vou colocar aqui o consumo da ETA, certo? E o K1. 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 No, uh, no trecho QB, né, a vazão QB já é vazão de água tratada, né, entre a estação de tratamento e o reservatório. Aqui eu já não coloco o consumo da ETA, porque esse consumo já ocorreu, coloco o K1. Você concorda? Coloco somente o K1. Sim. E aqui, entre o reservatório de distribuição e o início da rede propriamente, né, nesse primeiro trecho, ou em toda a rede mesmo. Né? Então, todo esse dimensionamento aqui, a partir do reservatório, ou seja, a jusante do reservatório, eu vou estar aplicando tanto o K1 quanto o K2. K1 vezes K2, vezes a população, vezes a demanda per capita. Né? Perfeito. Eu tô só destacando, pessoal, porque eu tô prevendo aqui que o examinador pode até ser ruim e botar K1 como hora de maior consumo, só para confundir. Nunca vi isso em questão de prova, mas fica atenção, o K1 aqui se refere ao coeficiente de dia de maior consumo e o K2 é o E coeficiente da é, hora e de é, maior. de fato, professor, a nomenclatura de norma, né? É a nomenclatura adotada na norma, né? Estou imaginando aqui uma situação bem. E aí, se o examinador usa uma nomenclatura inadequada, isso pode ser até objeto de impugnação, né? Então, pessoal, voltando aqui para a questão,
basicamente a gente precisaria multiplicar 1.220 para multiplicar por fator de K1, 1,2, e se a gente fizer isso, vai obter 1.464. A questão é bem direta do ponto de vista de cálculo. Voltando aqui para o enunciado da questão, a gente pode verificar o gabarito. Voltando para o enunciado da questão, a gente vai ter que gabarito letra B, 1.464 metros cúbicos por dia. Então, atenção aí a todos esses pontos aí que foram ditos nessa questão. A questão... Só para a gente destacar aqui algumas normas da ABNT, né, só para a gente ilustrar e para já colocar em pauta, né, para os candidatos, né, procurarem uma boa sintonia, uma boa leitura, né, a NBR 12.216, ela trata do projeto de ETA, né? O projeto de ETA é tratado na NBR 12.216. E temos a 12.218, que trata da rede de abastecimento. NBR 12.216 trata da estação de tratamento e a NBR 12.218 trata da rede de distribuição, né? 12.216, ETA. 12.218 é a rede de distribuição, né, do abastecimento de água potável. É interessante que a gente já vá ter familiaridade com essas normas, né? Não é decorar número de normas, mas saber que essas normas da ABNT são fontes preferenciais na hora que o examinador vai compor o caderno de questões, não é isso? Sim. É importante. Sempre bom fazer a leitura. E a gente vai trazendo aí, pessoal, ao longo das videoaulas, dos materiais, as referências aí normativas relevantes pro dia da prova. Bom, gabarito letra B, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários sempre, qualquer dúvida que tenha ficado em relação a algum ponto aqui que a gente comentou. Vamos aqui para a próxima questão. Questão da SESC Gran Rio, Petrobras, 2008. Ele diz o seguinte... Professor, nós chegamos aqui ao valor, mas você anotou aqui no... Sim, foi mostrado aqui no slide, gabarito letra B, 1.464. Tá, mas assim, nós chegamos a fazer a anotação do cálculo? O cálculo, não, a gente não anotou, mas o cálculo é bem simples, é a multiplicação... 1.220 vezes 1,2, né? Isso, 1.220 vezes 1,2. 1,2, né? Só lembrando, nesse caso, nós não entramos com K2, não entramos com o consumo da ETA. Muito importante. Por Sim. que não entramos com o K2? Porque nós estamos antes do reservatório de montante. E porque nós não entramos com o consumo na ETA? Porque nós estamos depois da ETA, ok? Nós estamos entre a ETA e o reservatório de montante. Tranquilo? Tranquilo. É muito, muito importante. Guardem bem a figurinha aqui que a gente está trazendo, tá, pessoal? E figurinha bem esclarecedora. Vamos aqui para a próxima questão. SESC Gran Rio, Petrobras, 2008. Uma cidade A tem taxas de crescimento populacional segundo aproximadamente uma progressão aritmética e consumo per capita segundo as tabelas abaixo. Aqui deu foi saudade, né, professor? Lá do ensino fundamental, do ensino médio, né? Progressão aritmética, o pessoal chamava de PA, né? Sim. PA. Porque tinha também a PG, né? A PG era a progressão geométrica, né? PA aritmética. Qual é a diferença de uma PA para uma PG? A PA, a razão é a diferença entre dois sucessivos termos, né, da série. A diferença, né? A diferença entre dois valores sucessivos daquela série, a gente, se for constante, essa razão, se ela for constante, a gente diz que a progressão, ou a série, é aritmética. Se, por outro lado, a razão calculada como a divisão entre dois termos sucessivos de uma série, de uma progressão, for constante, né, a gente chama de progressão geométrica. Por exemplo, dá só um exemplo aqui, né? 5, 10, 15, 20, se a gente anota assim na cabeça, 5, 10, 15, 20, eu estou incrementando sempre 5, né, professor? 5, 10, 15, 20. Isso é uma progressão aritmética, né? Mas se eu falo assim, 5, 25, 125,
625, aí eu já estou falando numa progressão geométrica, né? Isso. Nesse caso aqui, é uma hipótese que o projetista está colocando, é uma hipótese, é um pressuposto. Ele está assumindo que a população cresça numa progressão aritmética, ou seja, a cada década o incremento populacional é o mesmo, a quantidade de pessoas que são acrescentadas naquela população é a mesma, a quantidade, né? A quantidade. Significa que gente morre, gente nasce, quem nasce em quantidade maior do que a população que morre, né? De modo que eu tenho um incremento a cada década constante, né? Não é verdade? Isso. E aí ele continua: pretende-se construir um sistema de abastecimento de água para a cidade com alcance até 2040, né? Até porque a gente tem que projetar para o futuro, né, pessoal? Por isso que tem que fazer Final de plano, né? A gente chama de isso. final de plano. Horizonte final de projeto. E por isso que a gente precisa fazer a estimativa populacional. E que é justamente E esse cálculo, professor, no mundo real, é uma das coisas mais sensíveis, porque se o projetista erra na estimativa da população, tudo está errado. Você concorda? Sim, vai. É muito sensível, não é um chute. Qual é a população daqui a 40 anos, daqui a 20 anos? Eu tenho que ter um embasamento, eu tenho que ter a curva de crescimento da população, por isso é importante a gente ter os censos, né? A cada 10 anos no Brasil a gente tem a apuração da população. Agora está sendo feito, né? Com atraso, né? Era para ter sido em 2020, né? Com atraso, por conta da pandemia, está sendo feito este ano, né? Sim. Mas o ideal é que a gente tenha essas décadas bem ajustadas, né? Então, a cada 10 anos a gente tem a população para a gente saber exatamente como a população cresce, em que ritmo ela cresce, para que a gente possa projetar as políticas públicas para o futuro, né? O que a gente projeta hoje vai ser materializado, vai gerar benefício no futuro, e eu tenho que ter esse horizonte para um bom dimensionamento. No caso aqui, ele está projetando para 2040, né, Bruno? Isso. E aí, pessoal, ele dá uma tabela que relaciona o ano, né? No caso aqui, 1970, 1980 e 2000, com a população da cidade que existia, né? Que foi determinada para cada uma desses anos aqui que foram feitos ou realizados o censo. E aí ele dá também o consumo Então, per capita. a gente podia até dar uma... Aqui, ainda na tela, estamos na tela do slide, né? Sim, ainda. Então, ano de 1970, eu tinha uma população de 3.600. Né? Podemos até fazer aqui uma continha, pode ser até de cabeça. Ao longo dessa primeira década, que vai de 70 até 80, nós tivemos o incremento aqui de 4.200. Minha conta está certa? Eu fiz de cabeça, não usei nem máquina. Está certo? Sim. 4.200, eu tive um incremento de 4.200, não é verdade? Sim. De 3.600 até 7.800. Agora, quando eu olho aqui, de 1980 até 2000, eu tenho 2 décadas. Me corrija se eu estiver errado, professor. Sim. 1980 até 2000, eu tenho 2 décadas. E aí a população aumentou de 7.800 para 16.500. Então, eu tive um incremento aí de 8.700. Se eu divido por 2, para ter a média dessas 2 décadas, eu tenho aqui 4.350. Estou pegando 8.700 dividido por 2, estou aqui com 4.350. Então, eu tenho 3 décadas contempladas nessa tabelinha. A década 70-80, a década 80-90 e a década 90-2000. E aí, se eu fizer uma média, né, dessas variações, se eu tiver a média dessas variações, porque ele diz que é aproximadamente, ele não diz, professor, que é exatamente uma progressão aritmética, não, ele diz que é aproximadamente. Então, se eu faço a média desse incremento, a média incremental é de quanto? Mais ou menos 4.300, né? Vamos ver aqui de cabeça mesmo, assim. Eu tenho, na primeira década, um incremento de 4.200, na segunda década, um incremento de 4.350, na terceira década, um incremento de 4.350. Se eu fizer uma média desses 3 valores, 4.200, 4.350, 4.350, eu vou chegar a uma média de 4.300.
Então, eu vou considerar, na projeção populacional em 2040, vou estimar que em 2040 eu tenho quanto? Eu tenho 16.500, que é o que eu tenho em 2000. A cada década, adiante do ano 2000, a cada década após o ano 2000, eu vou incrementar 4.300. Então, se a gente fizer 16.500 mais 4.300, estamos em 2010, mais 4.300, estamos em 2020, mais 4.300, estamos em 2030, mais 4.300, nós vamos chegar a 2040 com 33 mil. Vamos fazer essas contas, professor? Dá para fazer de cabeça, né? Aqui na hora da prova a gente não tem calculadora. 16.500 mais 4 vezes 4.300. 4.300 vezes 4, né? 4.300 vezes 4. 4 por quê? Porque eu tenho 4 décadas a partir de 2000 até chegar a 2040. Então, 4 vezes 4.300 Dá dá 7.200. 200, né? 17.200, não é isso? Isso. 17.200. Aí, 17.200, se eu somo com 16.500, vamos fazer esse exercício, é uma ginástica mental, né, professor? 16.500 mais 17.200, eu vou chegar a 33.700 pessoas, né, Isso. habitantes nessa comunidade, em 2040. Então, em 2040, eu terei 33.700. 33.700. Então, é interessante, né? Sim. E aí? Vamos guardar esse número, eu vou Sim. anotar aqui na minha memória. 33.300. Você já tem uma parte do problema resolvido. Uma parte Sim. do problema resolvido a gente já tem. 33.700. 33.700. Vamos guardar que daqui a pouco a gente vai escrever. E Fale aí, do consumo per capita, professor. bom, aí ele, além disso, ele forneceu a tabela do consumo per capita, e aí ele fornece de acordo com o fim. Então, para fins domésticos, 200 litros, e aí ele dá uma porcentagem que é para a gente tirar a média ponderada, né? Referente à média ponderada dos três fins utilizados. Então, para fins domésticos, 200, para fins industriais, 300 litros habitante dia, para fins públicos, 100 litros habitante dias. A gente precisa... Professor, você falou um termo importante, média ponderada, né? O que a gente precisaria fazer, né? Esse coeficiente já seria o coeficiente de ponderação que ele forneceu. Então a gente basicamente precisaria. Como é que a gente sabe isso? Basta somar 70 mais 10 mais 20 é justamente 100%. Então é aquela relação do fator dividido pelo total. Então a gente já tem o coeficiente de ponderação que vai ser multiplicado por cada um, né, dos consumos respectivos. Então se a gente... Aí a gente ir lá para a tela, né? Para a tela. Isso. Vamos anotar. Eu anotei aqui, professor, quando a gente for para a tela de escrita, aí a gente transfere, né? Pronto. Ok. Já estou... Vou fazer a leitura final aqui, só para saber o que ele quer, considerando que as variações de consumo são iguais a K1 igual a 1,2, K2 igual a 1,5, a vazão máxima de projeto para 6 horas de funcionamento diário em litros por segundo é... Note que aí ele não explicou o que é que significa K1, o que é que significa K2, mas você sabe, né? O candidato sabe, o candidato esperto sabe. K1 diz respeito à variação dos dias ao longo do ano, né? O consumo dia a dia ao longo do ano, né? E o K2 se refere à hora, né? O coeficiente de variação horária, as horas ao longo do dia, K1 e K2. Embora ele não esclareça, a nomenclatura já permite a tradução, né? Agora, um detalhe importante, professor, um detalhe fundamental que não pode ser, mas não pode mesmo ser negligenciado, é quando ele diz que são 6 horas de funcionamento. Porque eu tenho que garantir a provisão em 6 horas, daquilo que será consumido durante o dia todo. Não é verdade? Sim. A cada dia, eu só contabilizo 6 horas. Por quê? Porque durante 18 o sistema não funciona. Aí você diz, mas eu tenho que garantir a oferta. Né? Tenho que garantir a oferta, então eu tenho que levar em conta que eu só trabalho 6 horas para garantir o dia todo. Ou seja, a vazão que você obtiver no cálculo, você vai multiplicar por 4. Por que por 4? Porque eu trabalho 6 horas para garantir as 24 horas. Se a gente tivesse 8 horas de funcionamento, eu estaria multiplicando por 3. Tá certo isso?
porque eu trabalharia 8 horas para garantir as 24. E aí eu multiplicaria por 3. Se eu tivesse 12 horas, multiplicaria por 2, ok? Isso é muito importante. Eu tenho que calcular a vazão, simplesmente, tranquilamente, calcular a vazão e depois multiplicar por 4. Vamos lá para a Perfeito. tela de anotações, professor? Estamos aqui na tela de anotações já. Já com A a tab... tabelinha enquadrada, né? Sim, a tabela já está enquadrada. Professor, eu ainda lembro de memória que a população que nós chegamos foi 33.700, né? Isso. Vou só anotar aqui, se você permite, essa variação aqui foi de 4.200, população, e essa aqui foi de 8.700, só que essa aqui em 2 décadas, né? Então, eu posso dizer que dividido por 2, porque são 2 décadas, isso corresponde a 4.350. Quando a gente pega a média, só para explicar a média, 4.200, 4.350, 4.350, eu pego essa média aqui, ela vai ser de 4.300, um incremento populacional a cada década. Então, como foi que a gente obteve aqui o contingente populacional em 2040? A gente pegou a população em 2000, 16.500, mais 4 vezes, porque são 4 décadas, né? De 2000 até 2040, 4 vezes 4.300, e aí sim a gente chegou à população de 33.700. Professor, o cálculo que a gente tem que fazer agora é com relação ao consumo per capita que vai ser considerado no dimensionamento, né? Então, é a média ponderada, que você falou, né? Eu tenho 200 litros por habitante por dia, isso corresponde a 70%. 300 litros por habitante dia, isso 10%. E, para fins públicos, 100 litros por habitante dia, isso corresponde a 20% do consumo. Então, média ponderada, como é que a gente faz? 200 vezes 0,7, posso usar 0,7, não posso? Sim. 300 vezes 0,1, porque 0,1, 10%, mais 100 vezes 0,2. Se eu fizer essa conta aqui, dá quanto? Aí a gente precisa ir para a máquina, não, né? 200 vezes 0,7 dá 140. 300 vezes 0,1 dá 30, né? 140 mais 30, cheguei a quanto? 140 mais 170. 30, 170. 170, aqui eu tenho 100 vezes 0,2, então dá 20. 170 mais 20 dá 190, né? Então eu Isso. escrevo aqui 190 litros por habitante dia, né? 190 litros por habitante dia. E bem, quando a gente usa a máquina aqui, mas a sugestão é que a gente tem que fazer um esforço de não usar a máquina, né? Mesmo durante a fase de preparação. Ainda mais, principalmente porque na hora da prova você não vai poder dispor dessa ferramenta, né? dessa máquina. Então, 190 dias. Ele informa. Posso afastar aqui de ladinho, professor? Sim, estou acompanhando aqui. Ele informa. Eu estou deslocando aqui para a direita. Então, ele informa o K1, ele tem que informar o K1. Ele nem explicou o significado, mas a gente sabe que é a variação dia a dia, ao longo do ano, dia a dia. E o K2, é o reforço horário, 1, quanto foi o recurso? 1,5 K2. 1,5. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui nesse cálculo? Para calcular a vazão. Eu vou considerar K1 e K2, vou usar K1 e K2. Vou usar a população total, sim, em 2040. A população em 2040 é 33.700. 33.700. Nós obtivemos. Por quê? Porque ele diz que é uma progressão aritmética. Vou multiplicar pelo consumo per capita, 190. Agora, lembrando, aqui é litro por habitante por dia. As respostas oferecidas nas alternativas, as opções que a questão traz, todas elas expressam em litro por segundo, litro por segundo. Então, depois eu tenho que fazer o ajuste, né? Aqui está em litro por dia. Sim. Então, 33.700 vezes 190, aí vou aplicar os coeficientes K1 e K2. K1 e K2. Como aqui eu tenho esse resultado aqui, ele se expressa em litro
por dia, litro por dia. Se eu fizer aqui, passar a régua, igualar e fizer o cálculo, eu vou encontrar tantos litros por dia. Mas eu não quero litros por dia, porque eu vejo que as alternativas todas expressam a resposta em litros por segundo. Então, eu vou dividir pela quantidade de segundos que eu tenho no dia. No dia eu tenho 24 horas, cada hora eu tenho 60 minutos, cada minuto eu tenho 60 segundos. Agora, fazendo essa conta aqui, a gente vai obter. Aí é usando máquina, né, professor? Aí a gente, só Sim. para agilizar, mas na hora da prova, a gente tem que apelar para. Deu aqui, fazendo aqui, deu 533 aproximadamente. Vou botar aqui 533 litros por segundo. Agora sim, litros por segundo. Qual é a resposta, professor? Qual é a melhor resposta que nós temos aí no nosso. Nilson, acho que esse daí dá 133, não? A gente precisaria Opa, multiplicar. tá certo. É porque na máquina aqui eu já multipliquei muito bem. Então, É é isso. porque eu já multipliquei por 4. Opa, rapaz, veja aí como foi legal. Então, vou botar aqui. Aqui dá 133, né? Sim, 133, exatamente. 133,4. Pode desconsiderar. Aproximadamente. Quando a gente exatamente, vou arredondar aqui, deu 133, né? É Isso, isso? isso. Só que, exatamente. Porque eu fiz a conta e na minha máquina eu já introduzi lá o 4. Que 4? Eu tenho 24 horas, né? Eu tenho 24 horas. Na realidade, eu trabalho só 6 horas. Então, eu tenho que multiplicar por 4 esse valor. Mas eu poderia fazer direto também, viu, professor? Eu poderia, em vez de 24 aqui, tá certo? Em vez de 24, já colocar os 6. Mas eu recomendo que façam assim, tá? Façam o dia todo, por quê? Porque o consumo per capita está expresso por dia, né? Tantos litros por habitante por dia. Então, depois que você obtiver o resultado, 133 litros por segundo, né? Aí você diz assim, mas eu levo em conta agora que eu não opero durante as 24 horas, opero só durante algumas horas do dia. Sim. Opero durante 6 horas. E aí sim, agora sim, agora que eu vou pegar os 133, é isso, professor? Isso. E multiplicar por 4. Por que eu estou multiplicando por 4? Porque eu trabalho 6 horas e tenho que garantir, tenho que provisionar para 24 horas. Se eu trabalhasse 8 horas, eu estaria multiplicando por 3. Se eu trabalhasse 12 horas, estaria multiplicando por 2. Aqui sim, aqui era a conta de fechamento que eu tinha aplicado já na Isso. calculadora. Aí vai dar 532 litros por segundo. Litros por segundo, ok? Perfeito. É um detalhe, é um passo a passo que a gente desenvolve. A questão, ela traz uma novidade aqui, porque o candidato vai ter que lembrar de progressão aritmética. Me lembro que na época do ensino médio, né, a gente tinha até fórmula, mas não tem que inventar fórmula, não. É interpretar o significado de uma progressão aritmética. Né? Progressão aritmética é quando a razão, a diferença entre dois termos sucessivos se mantém constante. Não precisa resgatar uma fórmula que tem lá no capítulo do livro de matemática tratando de PA. Não, não, não. É só interpretar e conduzir bem a questão. Perfeito. E aí, pessoal, voltando aqui para o slide. O gabarito da questão seria a letra C, 532 litros por segundo, né? Então, muita atenção, pessoal. Questão bem interessante aí para desse assunto aí de abastecimento de água. Muito relevante essa questão aqui. Vamos para a próxima questão. Questão da FGV, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 2018. A estação de tratamento de água, ETA, de um sistema foi projetada originalmente para tratar uma vazão de 18 mil metros cúbicos por dia, com decantadores convencionais, usando uma taxa de aplicação superficial de 40 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Atualmente, a ETA foi repotencializada com o emprego de decantadores de lâminas paralelas, com uma taxa de aplicação superficial de 115 metros cúbicos por metro quadrado dia, sabendo que os demais componentes da ETA
foram adequados para obter o mesmo ganho, adequados para obter o mesmo ganho da mudança realizada nos decantadores, a ETA agora é capaz de tratar uma vazão de. Então, a questão que trata aí do assunto de estação de tratamento, mas particularmente a relativa a decantador convencional, decantador primário Professor, o utilizado. conceito muito, mas muito importante que deve ser prestigiado aqui é o de taxa de aplicação superficial, né? E aí, Sim, se você vai à NBR 12.216, a norma da ABNT NBR sim, 12.216, ele diz que taxa de aplicação superficial é a relação, é a razão, é a divisão, é a relação entre a vazão referida a determinada unidade da estação de tratamento de água e a área de sua superfície útil. Então, o que é que significa quando ele diz que a taxa de aplicação superficial é 40 e depois passa a ser 115? O que é que ele está dizendo? Se eu pego a vazão e divido pela área do dispositivo, né, da unidade dentro daquela estação, eu pego a vazão e divido pela área útil, eu tenho a taxa de aplicação superficial. Esse é um parâmetro fundamental quando a gente fala em decantador, quando a gente fala nos dispositivos que integram, né, cada unidade, né, unidade da estação de tratamento, esse é o significado de taxa de aplicação superficial. Talvez esse seja o requisito mais importante para o candidato conduzir bem a sua resposta. Se ele sabe o que significa taxa de aplicação superficial, ele vai perceber que, nesse caso aqui, é uma mera regra de três, não é, não, professor? sim. Mera regra de três. Ele coloca no texto um negócio interessante. Ele diz que os outros componentes da estação foram adequados para a obtenção do mesmo ganho da mudança realizada nos decantadores. O que é que isso significa na prática? Se você muda só o decantador e não mexe nos outros, você termina constrangendo o ganho de desempenho, você concorda? Mas ele esclarece que, ao mesmo tempo em que ele adequou os decantadores, né, ele fez uma repotencialização geral de todas as unidades, não é verdade? Sim. Não adianta você mexer só na unidade, você mexeu no contexto todo. Agora, o que, que ele diz lá no começo? Que o projeto antigo, o projeto original, envolvia uma vazão de 18 mil metros cúbicos por dia, usando decantadores convencionais. A taxa de aplicação superficial de 40 metros cúbicos por metro quadrado dia. Agora, nós temos uma repotencialização, ou seja, nós tivemos um aprimoramento. Substituímos os decantadores convencionais por decantadores de lâminas paralelas. E, nesse caso, a taxa aumenta. Saltou de 40 para 115. Evidentemente, se eu faço a adequação dos outros componentes da ETA, eu vou ter na mesma proporção a, a, a majoração, né? O aumento, né? da vazão a ser tratada. Então, é só a regra de três aqui mesmo, né? Não tem muita coisa a fazer, não. Sim. Basta a gente relacionar as vazões e as Taxa de aplicações. taxas de aplicação. A gente pode até ir para a tela, né? Pronto, vamos aqui Está para. na tela de anotação. Sim, agora está na tela de anotação. Então, a Tá. gente pode, ó, brincando aqui, professor, brincando, eu posso dizer que 18 mil metros cúbicos por dia, Isso, o que ele diz lá é 18 mil metros cúbicos por dia, é isso isso, mesmo, isso. isso mesmo. Isso aqui, 18 mil, está para a nova vazão, a vazão aqui é a vazão após o aprimoramento da estação, né? Substituir os decantadores convencionais por decantadores de lâmina paralela. Então, essa relação de 18 para a vazão final, 18 é a inicial, original de projeto, isso aqui é igual à razão entre a taxa de aplicação superficial anterior, né, dos decantadores convencionais, e a nova taxa com a repotencialização, 115. Essa questão é aquela questão que, para o candidato assim, menos atento, vamos dizer, ou que já viu, mas não está com
memória bem fresca, ele pode dizer, isso aqui é difícil, porque eu uso até um termo sofisticado, né? Repotencialização. Significa que ele aumentou o ganho, né? O desempenho, a produtividade dentro da estação, né? E, fundamentalmente, saber o significado de taxa de aplicação superficial. É uma taxa que relaciona vazão com área. Né? Cada metro quadrado do decantador convencional proporciona uma operação na vazão de 40 Metro cúbico por dia. metros cúbicos por dia. 40 metros cúbicos por dia por cada metro. Como eu tenho uma vazão de 18 mil metros cúbicos por dia, eu posso calcular, inclusive, qual é a área necessária. É assim que a gente faz. Sim. Eu tenho 18 mil metros cúbicos por dia, tenho uma taxa de aplicação de 40, qual é a área necessária de decantador? Divido 18 mil por 40. Agora, eu tenho a mesma estação, é a mesma estação, só que eu preservo a área, ele não diz que eu diminuí a área, nem que aumentei a área. Eu estarei, possivelmente, até preservando a área, só que agora, com os decantadores de lâminas né, paralelas, naquela área total, eu tenho uma maior vazão. Por quê? Porque agora a taxa de aplicação superficial é de 115. E aí o que a gente tem que fazer, basicamente? Calcular. É por regra de 3, não é isso, professor? Sim. Regra de 3. O que é que a gente tem que fazer? 115 dividido. Eu estou só isolando no primeiro membro a nossa incógnita, que é a vazão. Vazão que eu vou conseguir agora com a substituição dos decantadores. 115 dividido por 40 vezes 18 mil. Se a gente fizer essa conta aqui, professor, eu faço aqui. Vai dar 51.750. 51.750. Aí a unidade metro cúbico por dia, correto? Isso. Metro cúbico por dia. É bem simples essa questão. Opa, mas não é questão que a gente possa desprezar. É simples depois que a gente comenta, depois que a gente sabe o passo a passo, né? Sabe o caminho das pedras. Agora, atenção, conceitos que devem ser valorizados. Professor, você trouxe aqui uma figurinha, né? Da Copasa lá de Minas, né? E aí é interessante porque descreve aqui todo o traçado, né? O passo a passo desde a captação, no caso, ele está fazendo a captação, depois tem a elevação da água bruta, depois eu vejo lá a casa de química, né? Tem uma aplicação de cal, coagulante, aí temos a mistura rápida, né? Mistura rápida que permite, né, a formação mais tarde dos flocos, né? Isso. É isso? Então, eu tenho depois eu tenho decantadores e o assunto trata exatamente aqui, né? Eu posso dizer que o nosso assunto está bem aqui, né? Isso. Eu preservei a área, só que agora com a repotencialização, cada metro quadrado, que antes me dava 40 metros cúbicos por dia, agora cada metro quadrado vai me dar 115 metros cúbicos por dia. Né? E aí, depois do decantador, né? Decantador exatamente para ocorrer a decantação, né? E essa decantação, após a floculação, ela é favorecida, por quê? Porque com a formação dos flocos, a separação é bem mais efetiva, né? Separa melhor. Mas a água não está pronta ainda, não está pronta. Depois você vai filtrar, aí vem os filtros aqui, né? Isso. Aí na sequência aparecem os filtros e filtro. Eu tenho que lavar os filtros. Falamos ainda há pouco, não foi, professor, do reservatório de lavagem? Sim. Esse reservatório aqui não se confunde com aquele reservatório de distribuição, não. Esse é um reservatório que está dentro da estação de tratamento. Veja como é que é o fluxo. Olha aqui a setazinha. Dá para ver? Sim, sim. Certo? O reservatório, ele é alimentado pelo reservatório de água tratada. O reservatório de água tratada ele é abastecido aqui pelo... Mas não se confunde, né, com a tubulação. Na questão anterior, olha, que a questão anterior a gente estava... vou até botar de outra cor, só para destacar melhor. Essa aqui fica melhor, professor? Sim.
Sim, sim. Então, essa marca que eu estou fazendo aqui de vermelho se refere ao trecho entre a estação e o reservatório, né? E o reservatório que vai prover o atendimento na rede de distribuição. Mas o reservatório, esse reservatório de montante, ele vai se comunicar com o reservatório destinado à lavagem. E aí, lembrando, né, naquela questão anterior, quando a gente levou em conta o primeiro trecho, ou seja, de captação, aduzindo a água bruta, aí a gente leva em conta o consumo que ocorre dentro da própria ETA, né? E, basicamente, esse consumo ele se refere à lavagem dos filtros, reservatório de lavagem. Normalmente, na ETA, você tem um reservatório só para lavar os filtros, que é muita água para lavar os filtros. E aí você tem aqui, né, a aplicação do cloro, de cal e do flúor, né? Isso. Para desinfecção e para a prevenção de cárie, você usa o flúor, né? E a cal também para ajustar o pH, né? E a partir daqui você tem a adutora já da distribuição, a rede de distribuição para atender a demanda dos consumidores. Questão bem bacana, professor, questão que merece Sim. realmente nossa melhor, né, atenção. Sim. Qual foi o destaque que nós demos aqui? TAS, né? Taxa de aplicação superficial. Taxa de aplicação superficial. Esse é o conceito aí, pessoal. Lógico que tudo é importante, mas esse conceito aí, sem dúvida, dessa questão. No caso aqui, a gente expressou em metro cúbico por metro quadrado dia, não foi? Isso, que é justamente a divisão. Até se você esquecer no dia da prova, até uma análise dimensional lhe ajuda aí a recobrar Perfeito. esse conceito, né? Você vê que é metro cúbico por dia a Sensacional, vazão, professor. se a gente dividir pela área é metro quadrado. Então, Sensacional. Bem lembrado. Olha aqui, vazão, metro cúbico por dia. Olha aqui. Quando eu divido pela área, essa aqui é a superfície útil, né, do componente da estação. Se eu divido por metro quadrado, aí eu tenho metro cúbico por metro quadrado dia, que é a unidade que a gente tipicamente associa. Ah, pode ser metro quadrado por hora, ou metro cúbico por hora, metro quadrado? Pode ser metro cúbico por segundo, por metro quadrado? Pode. O candidato tem que estar atento qual é a unidade que está sendo explicitada ali, né? Não é isso? sim, isso. Então, Muito bem. guardem esses conceitos, pessoal. Vamos aqui voltar só para a questão para marcar o gabarito. Então, o gabarito dessa questão, letra E, 51.750 metros cúbicos por dia. Então, pessoal, esperamos que tenham gostado aí dessas questões. São questões extremamente relevantes para o dia da prova. Guardem os conceitos, façam as anotações, né? Eu digo que tem alta probabilidade de vir alguma questão desse tema aqui de saneamento, tá? Então é isso. Nós comentamos o aspecto do dimensionamento de cada trecho, né, do sistema. Isso é muito importante, pessoal. Sim. Cada trecho agora a gente já domina, né? O que é que leva em conta? Se leva em conta o consumo da ETA, se leva em conta K1, se leva em conta K1 e K2, ou se... Né, e aí não é decorar a fórmula, é entender a sistemática e o encadeamento lógico das coisas, né? Vimos a estimativa da população, né? A questão... a população que cresce em PA, né? A gente fez a estimativa da população e aplicou a fórmula, né, para chegar a uma vazão. E fizemos também, mais recentemente, a menção ao taxa de aplicação superficial. Taxa de aplicação superficial. Extremamente importante também, bastante questão sobre Então, esse sua assunto. tela saiu daqui ou não? Foi só a impressão? Não. Ok. Tá tranquilo aqui. Tranquilo. Então, meu amigo Tibério, falamos de taxa de aplicação superficial, né? Você destacou bem a questão da análise dimensional. Isso ajuda muito, né? A gente economiza muito espaço de memória humana quando a gente usa essa ferramenta, análise dimensional. Porque a questão, ao trazer a unidade, já ajuda o candidato na recuperação aí da fórmula. Pessoal, regra de 3 é um negócio bacana, né? Essa questão mais recente foi feita por regra de 3, mas é uma regra de 3 muito bem temperada. A gente só
pôde efetivamente aplicar a regra de 3, porque a gente tem a clara interpretação da mensagem do texto, né? Não é isso? Isso. E essa é a matemática mais frequente. Meu amigo Tibério, por hoje está bom, né? Hoje a gente já faz Isso. Estamos aqui. uma breve pausa, volta depois, né? Isso. A gente já pode se despedir. Voltamos Desejando aí em uma próxima excelente aula. dia, uma excelente semana a todos. Deixem aí os comentários, pessoal, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão ou crítica aí em relação ao que a gente está trazendo. Vamos buscar sempre aprimorar mais o conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos. Muito bem. E os quizzes, né, professor? Temos quizzes Sim, semanais, né? iremos. Quinzenais, né? Isso, É isso? estamos disponibilizando aí os quizzes para vocês. Vamos ter os simulados É também. um quiz por quinzena, é isso? Como é? Isso, um quiz um quiz Por quinzena. Então é quinzenal. importante que façam os quiz, depois vejam os comentários, coloquem as dúvidas para a gente realmente ter uma boa efetividade no curso. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus.